Deus, boa noite, irmãos. Shalom, graça e paz seja contigo, amém? Glória a Deus. É sempre bom poder estar aqui, né, junto com os irmãos, podendo louvar, podendo adorar, podendo glorificar. Eu quero aproveitar que você está de pé e pedir para que você, por favor, abra a sua Bíblia, que é a palavra de Deus, no livro de Gênesis, capítulo 21. Gênesis, capítulo 21, verso 15. Os irmãos que acompanham nossos estudos durante a semana já estão sempre conosco, né, durante o decorrer aí nas terça, também sexta-feira. A gente tem encontro marcado em estudos bíblicos. Gênesis capítulo 21, versículos do 15 ao 18 eu vou estar lendo. E é sempre bom a gente poder saber que a gente tem sido bênção para a vida de alguém, né? E nós acreditamos, irmãos, que quando você procura, né, nós acreditamos assim que pessoas recebem herança e coisas assim são preciosas, mas muito mais do que uma herança, acredito que a coisa mais preciosa entre a gente poder passar para alguém é o nosso legado, não aquilo que nós simplesmente temos, mas aquilo que nós somos. Amém? Gênesis capítulo 21, verso de número 15, está escrito assim: quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto ou debaixo de uma árvore, e ali foi sentar-se perto dali, distância de um tiro de flecha, porque pensou: não posso ver o menino morrer. Sentado ali perto, começou a chorar, e Deus ouviu o choro do menino. Fala assim comigo: Deus ouviu o choro do menino. O Espírito Santo de Deus possa falar com você, como já tem falado, desde o momento que você sentiu no coração de ter saído da tua casa para estar aqui. Amém? Você sente nessa hora? Você sente? Irmãos, eu louvo a Deus pela vida dos irmãos que têm vencido essa batalha, essa barreira de sair dos seus lares para estar nesse lugar adorando, bendizendo ao Senhor. É claro que nós sabemos e deixamos tudo isso bem exposto, que não simplesmente essas paredes é o lugar simplesmente que Deus habita. Esse é um lugar que Deus preparou para nós nos abrigarmos, e que nesse lugar nós nos ajuntamos para adorar a Deus. Mas muitas vezes as pessoas elas são vencidas dentro dos seus próprios lares, dentro dos lugares onde elas poderiam ter vitória, mas muitas vezes elas não têm. E é por isso que nós chamamos ela para a casa do Senhor, porque na casa própria, na casa da pessoa, raramente se ouve o louvor, raramente se louva, raramente se lê a palavra, se ouve a palavra. Então nós chamamos para esse lugar, que é um posto de gasolina espiritual, ou um carregador de bateria, onde nós carregamos nossas forças para nós podermos seguir a vida no mundo e fora. Porque aqui na igreja, irmãos, é tudo muito simples, tudo muito fácil. A nossa maior luta é quando nós saímos dessa porta para fora, tá bom? Esse é o nosso maior desafio, fazer com que essa luz ela realmente brilhe na escuridão, quando muitos ventos sopram sobre ela, tá bom? Mas não é sobre isso que eu vou falar, não. Irmãos, nessa noite eu trouxe essa palavra há um tempo atrás, e o Senhor começou a incomodar meu coração, e porque muitas vezes se fala, muitas vezes se conhece, muitas vezes se menciona promessas, palavras direcionadas a Isaac, né? Palavras de bênção sobre Isaac, o filho da promessa, aquele garoto que o próprio Deus havia prometido, né, para Abraão, e Abraão esperou ali durante tanto tempo, 25 anos, para que esse garoto viesse a nascer. Bênção, sim, claro. Assim como, por exemplo, nós olhamos para Israel. Israel é escolhido de Deus independente de qualquer coisa, independente daquilo que aconteça, sempre foi o povo escolhido de Deus. A questão não é essa. A questão é que nós somos introduzidos na história, e hoje, espiritualmente falando, nós podemos ser chamados de Israel de Deus. Nós somos enxertados, assim diz a palavra do Senhor. Mas assim também, irmãos, aconteceu com a vida desse garoto. Ele não era filho da promessa diretamente
e nem filho ali de Abraão diretamente com Sara, como Deus havia prometido, porque filho de Abraão e Sara é Isaac. Mas esse garoto era filho de Abraão, do pai da fé, e Deus também tinha algo para a vida dele, porque ele passou também de certa forma a ser participante. Mas aconteceram alguns problemas ali familiares e alguns desentendimentos entre Sara e até mesmo Agar, e até mesmo o filho, o garoto Ismael, ali, aquele confronto diretamente com Isaac, até o ponto de Sara não permitir, e Sara foi reclamar com Abraão, e disse para Abraão: poxa, olha só, esse menino tem afrontado Isaac, não estou gostando da situação. Estou traduzindo aqui algumas palavras, tá bom? E manda ele com a escrava embora. Abraão disse: olha, está nas tuas mãos, faz o que você acha por bem. E fim da história, vai e vem. Fim da história, querido, tanto o Ismael como também a sua mãe Agar, eles saíram pelo deserto, como diz a palavra do Senhor, errante. Errante, como se diz errante, se diz sem direção certa, sem direção correta, simplesmente buscando alguma coisa que eles pudessem encontrar pelo caminho. Esse era o cenário da situação que acontecia na época. Então, irmãos, só que deixa eu falar uma coisa para vocês: nós servimos a um Deus poderoso? Servimos a um Deus poderoso. Nós servimos a um Deus, irmãos, que pode todas as coisas, como diz Efésios capítulo 3, verso 20, o versículo que eu gosto muito, que diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. E quando diz infinitamente mais, irmãos, é coisa sem tamanho para nós, é coisa que não temos como imaginar, porque a nossa mente é limitada. Então, irmãos, Deus ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Então, quando nós vamos dar uma olhada, irmãos, para tudo isso que aconteceu sobre a vida de Ismael, nós podemos olhar até mesmo que Ismael, um garotinho, e também ali juntamente com a sua mãe, uma escrava que não tinha posses, porque a escrava vivia na dependência de Sara e Abraão, saíram simplesmente pelo deserto, irmãos. E a mãe ali desesperada, como nós vemos, desesperada, irmãos, acaba a comida e acaba a água, irmãos. Quando faltam recursos para cada um de nós, irmãos, o lugar certo onde muitas vezes nós teríamos como buscar, irmãos, só nos resta uma coisa, irmãos, só resta uma coisa para a pessoa, irmãos: olhar para cima. E eu louvo a esse Deus maravilhoso, irmãos, que muitas vezes tem permitido algumas coisas na nossa vida, coisas que nos fazem olhar para cima, irmãos, e nos fazem conhecer realmente quem é esse Deus, a dimensão e a imensidão desse Senhor. Com relação aos discípulos que andaram um pouco mais de 3 anos com ele, Jesus usou ali uma tempestade, e quando no meio da tempestade Jesus levantou, ele acalmou a tempestade, o vento e o mar. Ali eles puderam conhecer Jesus, entender um pouquinho quem era Jesus e um pouquinho quem estava com eles. E eles disseram: mas quem é esse que até o vento e o mar obedecem? Desconhecemos. Achamos que era simplesmente um profeta, mas é muito mais, é muito além. Porque a palavra do Senhor diz, irmãos, que não as coisas boas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não diz isso. Diz que todas as coisas, irmãos, coisas boas para nós, agradáveis a nós, coisas muitas vezes que não nos agradam, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Porque muitas coisas podem não ser bom para nós, irmãos, para o nosso ego, para o nosso conforto ali, muitas vezes nos tira do comodismo. Porém, irmãos, muitas coisas fazem parte do plano de Deus para as nossas vidas. Mas diz que todas as coisas cooperam. E ali estava cooperando, irmãos. Agar, podemos dizer que recebeu a cooperação, porque ela estava no deserto, irmãos, porque até então ela conhecia, irmãos, o Abraão, que dava o alimento para ela, pelo trabalho que ela prestava, ali juntamente com Agar, com Sara, tratava ali, vestia ela, sustentava o seu próprio filho. Agar conhecia só isso, irmãos, da parte de Deus. Abraão, meu Senhor, é servo de Deus e ele me sustenta.
Mas Deus queria mostrar um pouquinho mais, irmãos, para essa escrava. Deus queria se mostrar como Deus que sustenta. Muitas vezes Deus quer mostrar algumas coisas para nós, e quando as coisas começam a ficar assim um pouquinho mais estreitas, irmãos, a gente pensa assim: puxa, mas será que eu quero conhecer realmente a Deus? Será que eu quero conhecer? Será que eu quero servir realmente a Deus na alegria ou na dor? Porque no casamento é assim, né, irmãos? A gente promete ser fiel na alegria e na dor. Tinha uma pastora amiga nossa, na igreja, quando nós nos convertemos, tínhamos, eu acredito que 22 anos, bem recente casados, 22 anos, bem novinho mesmo de casamento. Essa pastora chamou nós e disse assim: olha, você está vendo essa moça aqui? Mostrou minha esposa. Está vendo essa moça? Que bonita ela, né? Bonita, né? Está dentro do tanquinho, bonitinho, né? Esticadinho, né? E ela falou assim, a pastora falou assim: mas o tempo vai passar. O tempo vai passar. Ela falou assim: algumas coisas vão murchar, a aparência vai mudar. Ela disse assim: hoje ela está magrinha, né? Mas pode ser que os filhos, né? Talvez venham, né? Um filho, outro filho, talvez ela já não seja tão magrinha, né? Assim talvez como você vê hoje. Mas ela disse assim: independente de como ela esteja, você um dia tirou ela da casa do pai dela. E eu disse: porque eu nem falei nada, imagina se eu falasse alguma coisa. Ela falou assim: você tirou ela da casa do pai dela para você fazer ela feliz. E ela falou assim comigo: até a morte, Deus abençoe. E entrou para o escritório e falou: oh, Jesus. Sabe? Mas isso ficou gravado no meu coração, irmãos, porque muitas pessoas têm desistido, irmãos, tão rápido dos seus sonhos, dos seus projetos, e muitas coisas nem parece que foi o Senhor mesmo que plantou nos seus corações, irmãos. Muitas pessoas têm desistido tão rápido. Primeira afronta, primeiro confronto, primeira desavença, irmãos, muitas vezes a pessoa ela coloca de lado e vai simplesmente viver uma vida de comodismo, irmãos. E o Senhor na verdade está formando um exército, irmãos, de um povo vencedor. E justamente, irmãos, quando falta água e quando falta comida, a galera fica tão desesperada, irmãos, no meio daquele deserto. E quem andou no deserto diz, né, em alguns documentários, algumas coisas assim, que o ser humano ele chega a um limite, que ele começa a ver coisas assim que na verdade não existe, mas fruto da imaginação que a pessoa acha que tem ali, que chama de miragem, né, aquilo que a pessoa imagina. E Agar, irmãos, ela colocou o menino ali de uma distância de um tiro de flecha, diz a Bíblia, mas que ela não pudesse ver o menino ali chorando e o menino morrer. Ou seja, eles iriam morrer, segundo o que diz a palavra do Senhor. Foi o que a escrava diz. E o menino começou a chorar, irmãos. E Deus, irmãos, quando Deus ele tem uma aliança, por isso que nós falamos, irmãos, quando nós honramos a aliança com Deus, quando nós honramos o Deus da aliança, irmãos, Deus ele faz questão de honrar as nossas vidas também. Quando nós assumimos, irmãos, um compromisso, um voto, fazemos um elo, um pacto com Deus, Deus ele é cumpridor da sua palavra, irmãos. Sempre foi cumpridor da sua palavra. E quando o menino estava ali, irmãos, ele foi colocado debaixo de uma árvore e a mãe ela saiu para longe. A Bíblia diz que Deus ouviu o choro do menino. Você percebe, irmãos, que não tem nada diretamente ali com a mãe dele, mas o pacto ali diretamente é com o garoto, porque ele também faz parte disso, porque de certa forma ele também é filho de Abraão, e Deus tinha também algo diretamente para ele. Porém, a Agar estava interligada nisso, porque era a mãe dele. Então Deus ouviu o choro do menino. E aí então chega o anjo se manifestando, dizendo: Agar, o que acontece, Agar? Por que você está chorando? Ela estava chorando, irmãos, porque ela não queria, eu creio que o maior desespero de uma mãe é contemplar a morte do filho, e principalmente no caso dela, fome e sede, sabe? Por que você está chorando, cara? A palavra do Senhor diz que Deus ele abriu os olhos dela, e ali ela pôde ver uma fonte, sabe, de água.
água pura, água doce. E através daquela fonte, a força de Agar foi restaurada, e ela ouviu os conselhos do anjo. Agora deixa eu falar uma coisa para você, irmãos. A Bíblia não diz que Deus colocou uma fonte lá. A Bíblia diz que Deus abriu os olhos de Agar. Deus abriu os olhos. Às vezes, irmãos, o desespero é tão grande, irmãos, na vida da pessoa, que ela não consegue, ela tem dificuldade de enxergar o que está diante dela. O desespero, irmãos, faz com que a pessoa, aquilo que parece ser uma coisa assim tão simples para a pessoa, não é. Sabe, irmãos, assim, com você eu não sei, nós moramos aqui em uma rua, bom, só tem casas de um lado, né? E assim, pelo mundo que nós vivemos, nós sabemos o Deus que nós servimos, porém nós procuramos ser prudentes em todas as coisas. Então, normalmente, quando a pessoa ela vai sair de casa, o que ela faz, irmãos? Não vem falar que sou eu que faço isso, tá bom? Pelo amor de Deus. O que a pessoa faz, irmãos, para sair de casa? Bom, se você sai 4h20 da manhã, que nem eu, normalmente, irmãos, a pessoa faz assim, traz para a tua vida. A pessoa, bom, ali a gente colocou, como é portão fechado, a gente colocou um olho daqueles que se chama olho mágico, né? A pessoa de fora não vê para dentro, mas de dentro vê para fora. Então, dá uma olhadinha, tranquilo. Aí, suavemente abre o portão, aquela olhadinha para cima, aquela olhadinha para baixo, para ver como é que está o clima por aí, né? Eu não moro num condomínio de luxo, eu moro na periferia, irmãos. É aqui que nós moramos. Tem boca de fumo ali na frente, não, piqueira aqui também na esquina, irmãos. Você sair mais de madrugada, você vai ver que chega um cara de moto com baú, não é para entrega de mercadorias, é para entrega de coisa, né, irmão? Aqui, ó, ele chega e o pessoal vai procurar ele. Cada um pega a sua encomenda e cada um vai para o seu canto. Então, é o lugar que nós moramos. Então, aquela olhadinha para cima, olhadinha para baixo, né? Prudência, sim. Mas, irmãos, mesmo sabendo que o Senhor, Ele cuida de cada um de nós, mesmo assim nós procuramos ser prudentes naquilo que nós fazemos. Só que, irmãos, essa moça, essa mulher chamada Agar, quando o Senhor abriu os olhos dela, irmãos, ela pôde ver, ela pôde contemplar aquilo que Deus tinha preparado para ela. E às vezes, irmãos, Deus tem tantas coisas preparadas para cada um de nós, mas eu creio que a maior luta que nós temos, eu disse isso 1 milhão de vezes, não é contra o nosso inimigo, porque o nosso inimigo, Jesus já venceu na cruz do Calvário, nos deu poder e deu autoridade sobre ele. Nossa maior luta então não é essa, mas a nossa maior luta é conosco mesmo, porque sobre esse, nós mesmos vamos ter que lutar e colocar esse velho homem no lugar dele, com a ajuda do Espírito Santo que está em nós. Mas muitas vezes, irmãos, a pessoa não confia em si própria, a pessoa não confia nela, irmãos. Ela acha que Deus abençoa da direita, Deus abençoa da esquerda, Deus tem plano para a vida do vizinho, para a vida do outro. Não, mas para dela não. Ela carrega um complexo de inferioridade tão grande, irmãos, coisas que muitas vezes, quando nós saímos do mundo lá fora, muitas vezes temos, quando chegamos à casa do Senhor, algumas coisas nós esquecemos de deixar para trás. Pastor, mas tudo na minha vida é novo. Sim, nós podemos fazer com que as coisas sejam novas, mas muitas coisas, irmãos, nós precisamos mandar embora. Tem coisa que faz questão de acompanhar a vida da pessoa, irmãos. Essa é uma delas. Nós precisamos mandar embora essa essência de humildade, sabe, irmãos? Eu não sou nada, não sou ninguém, não mereço nada. Todo mundo sabe disso, irmãos. Mas diante do Senhor, diante das adversidades, das lutas, das tribulações, do pecado, diante de tudo isso, irmãos, nós precisamos nos colocar na condição de mais que vencedores. Precisamos olhar e enxergar com olhos diferentes, porque aquilo que nós declaramos com a nossa boca, irmãos, não é bem isso aí que vai acontecer. E muitas vezes liberamos palavras sobre nós mesmos, que não somos nada. Sabe o que nós vamos ser na vida, irmãos? Sabe o que? Nada. Você, mas a vida é cruel assim? Não, nós somos cruéis conosco mesmo, porque nós já falamos que não vamos ser nada. Então, pela tendência, nós não vamos ser nada, não vamos chegar a lugar nenhum. Mas quando, irmãos, nós nos colocamos no lugar que o Senhor nos colocou mesmo,
Porque muitas vezes o Senhor nos coloca num lugar, nós assumimos outro lugar. Quando o Senhor nos coloca em um lugar, irmãos, na condição de abençoados por Deus, de herdeiros e cordeiros com Cristo Jesus, de pessoas que herdam, irmãos, aquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário, aí nós começamos a caminhar, aí nós começamos a seguir em frente. Então, irmãos, Deus tinha uma palavra liberada para esse moço. Então, irmãos, a palavra do Senhor diz que esse Ismael, ele foi um grande flecheiro, um guerreiro, foi um moço muito valente. Deus também abençoou esse moço, esse Ismael, de uma maneira grandiosa. Deus cuidou dele, diz a Bíblia. Deus cuidou dele, irmãos. Então ele estava acostumado com os cuidados de Abraão, mas Deus passou a cuidar desse moço, para que a promessa, para que a palavra do Senhor viesse a se cumprir na vida dele. E para mostrar, irmãos, que diante do Senhor não existe um povo privilegiado. Diante do Senhor existem pessoas que acreditam e assumem o seu lugar diante da presença de Deus, diante da palavra do Senhor. Existem pessoas que acreditam e tomam posse, irmãos, da palavra que é liberada sobre as suas vidas. Simplesmente isso, irmãos. Em todas as áreas da nossa vida, irmãos, nós cremos que Deus ele pode fazer infinitamente mais. Em todas as áreas da nossa vida, aquilo que nós sempre comentamos, nós só não podemos deixar Jesus para trás. Precisamos carregar Jesus e honrar Jesus, independente do lugar onde Ele nos colocar. Mas em todas as áreas da nossa vida, Deus pode abençoar. O Senhor pode colocar, pegar, irmãos, com a tua mão poderosa, estender, levantar e colocar, assim como diz a palavra do Senhor, tirar-nos do monturo onde Ele levanta a necessidade e colocar assentado sobre reis e príncipes do seu povo. Nós acreditamos nisso porque a palavra do Senhor diz isso. É a palavra liberada também para as nossas vidas, nós tomamos posse disso. E aí a gente fica pensando, irmãos, que simplesmente nós vivemos uma vida, sabe, onde nós estamos trabalhando porque o patrão nos aceitou, ou simplesmente por uma habilidade que nós temos de alguma forma, embora precisamos pagar um preço até mesmo, mas independente de qualquer coisa, nós imaginamos que nós estamos em um lugar ABC, irmãos, simplesmente porque alguém está nos segurando lá, ou por influência ou por outra, irmãos. Se nós estamos trabalhando numa empresa, irmãos, é porque Deus tem sustentado as nossas vidas lá, e lá nós temos um pacto com o Senhor. Se nós temos algo, irmãos, e se Deus colocou algo na nossa mão, é porque nós prometemos honrar a Deus com tudo aquilo que viesse nas nossas mãos, e nós não podemos pedir esforço para isso, e o nome de Jesus vai ser glorificado, o nome do Senhor vai ser exaltado. O nome de Ismael, irmãos, o nome de Deus foi exaltado através de Ismael, por quê, irmãos? Porque Deus tratou de Ismael, porque Deus cuidou de Ismael. E o nome do Senhor pode ser glorificado através das nossas vidas, irmãos, a partir do momento que as pessoas olharem para nós e elas sentirem o cuidado de Deus para cada um de nós. Mas os nossos olhos precisam se abrir. Existe uma canção, existe um louvor que diz: abra os olhos do meu coração. Os nossos olhos precisam se abrir. Muitas coisas vêm conosco, irmãos, e muitas coisas do mundo lá fora, e muitas coisas nós precisamos mandar embora, para que o novo de Deus entre nas nossas vidas. Você percebe, irmãos, que quando a pessoa entrega a vida para Jesus, ela chega toda cheia de vontade, toda cheia de, sabe, irmãos, ela quer abraçar Deus e o mundo, e ela vai fazer no bom sentido, e fazer e desfazer, irmãos. Ela quer servir, ela quer falar, quer evangelizar, quer pregar, quer tocar, quer cantar, ela quer tudo, irmãos. Ela ama Deus de uma forma, mas o tempo vai passando pelas más influências. A palavra do Senhor diz que os maus costumes e as más conversações, as más companhias, aliás, corrompem os bons costumes, diz a palavra do Senhor. Algum tipo de escama, irmãos, vai fechando muitas vezes os olhos das pessoas, que elas começam a entender de uma forma, irmãos, que não é bem assim. É para aquele tempo só.
Ah, mas Deus de que tempo que nós servimos? Se Hebreus capítulo 13, versículo 8 diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Se não, no caso, Deus seria um Deus do passado, para aquele povo, para aquela época, nada a ver conosco. Vamos descartar a Bíblia. Mas se Deus estava no passado com aquele povo, irmãos, que tinha intenção de exaltar o nome do Senhor, Deus ele pode cuidar de nós também, irmãos, a partir do momento que nós colocamos esse desejo no coração, de honrar o Senhor na nossa família, de honrar o Senhor através lá do nosso trabalho, do nosso testemunho, de honrar ao Senhor, irmãos, no meio das nossas amizades. No próximo sábado vai estar conosco um amigo meu. Ele é diácono na Igreja Assembleia de Deus lá do bairro de Aparecidinha, é líder de célula, enfim. Ele vai estar conosco no próximo sábado. Irmãos, eu estava conversando esses dias com um supervisor que é um cristão também, mas é supervisor. Ele chamou de nada e falou assim: mas eu queria saber o que tem esse moço, chama Luiz, esse diácono chama Luiz. Ele canta o dia inteiro, é o dia inteiro cantando. Quando ele vê que eu chego, ele manda um pouquinho, mas ele esquece, acha que começa a cantar de novo. É o dia inteiro ele cantando, é uns cânticos, é barulho lá. Às vezes eu acabo mandando um áudio para um para outro, de lá mesmo, você vê que o barulho é alto, mas a gente ouve os louvores assim de onde ele canta, irmão, o dia inteiro cantando. Máquina ruim, máquina boa, ele não está nem querendo saber, irmão, ele está louvando a Deus lá no lugar onde ele está. É interessante, ele escancara, parece estar na casa dele, e só para quando alguém vem conversar com ele. E é maravilhoso isso. Aí o supervisor vai perguntar para mim: rapaz, o que esse moço tem? Eu falei: prova da água que ele está bebendo. Simples. A água deve ser boa demais, então vai nisso também, vai nessa fé. E ele ficou maravilhado. Então, irmãos, quando nós engrandecemos ao Senhor, e é aqui que eu gostaria de encerrar. Quando nós engrandecemos ao Senhor, irmãos, o Senhor faz descer os céus sobre as nossas vidas. O Senhor ele faz descer os céus sobre cada um de nós, através daquilo que Ele tem liberado para cada um de nós. Eu vou cantar um louvor, irmãos, assim na capela mesmo, até a hora que a Ana Paula vier aqui. A gente está na segunda parte, e tem nas cifras antigas lá, mas enquanto ela vem aqui, a gente já vai começando, irmãos, que é algo assim maravilhoso, irmãos. Eu sou meio das antigas, assim, sabe? Eu peço que os irmãos do louvor também possam vir aqui, e que engrandece o nome do Senhor de uma forma, meu irmão, que o nosso coração se alegra, e é inevitável que o céu se abra sobre as nossas vidas, irmãos. Eu peço que você, por favor, se coloque de pé. Ele diz assim, ó: seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação, és a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Lá do começo.
Nós não perguntamos se está tudo bem, irmãos. Nós sabemos que Deus é a nossa rocha. Independente de como é que esteja a situação, condição lá em casa, irmãos. Se vale, se deserto, se as coisas estão quebrando, se estão meio que do avesso, Deus é a nossa rocha, Ele é a nossa segurança. Independente se parece que a nossa palavra está surtindo efeito ou não, irmãos, Ele nunca pode deixar de ser o nosso Deus, aquele que nós confiamos, aquele que nós adotamos como Senhor da nossa vida, nós elegemos como nosso Senhor e como nosso Salvador e como Deus que nós cremos por toda a nossa vida. Amém, amado? Eu tenho certeza, irmãos, que assim como fez na vida de Ismael, Agar de certa forma foi abençoada, assim eu creio que também, irmãos, Deus Ele tem muito mais para cada um de nós, porque nós cremos, nós confiamos e nós esperamos nesse Deus. Amém, amado? Quantos aqui esperam no Senhor? Amém? Você pode aplaudir ao Senhor se você espera no Senhor, se você confia no Senhor, se você tem Ele na sua vida como único Senhor e Salvador. Glorifique o nome dEle com as suas palmas. Deus é bom demais. Pessoal do YouTube, do Facebook, tudo bem com vocês? Eu sou o Paulo Vitor, estou aqui pedindo que você se inscreva neste canal aqui, que isso é importante, nos ajuda muito, mostra que você gosta deste conteúdo e muito mais. E também, né, já deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve e tudo mais, compartilha com o tio, com a tia, com a família inteira, para que também mais pessoas possam estar vendo esse conteúdo e, né, possa estar conhecendo mais gente aqui. E é isso, valeu, falou, Jesus te ama, é nóis!